E nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC, Giorgio Romano. Bom dia, Giorgio. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Giorgio, um pedido de vista adiou ontem a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, chamada de PEC das Embaixadas, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa PEC 34 muda uma regra que está vigente há 85 anos no país, deixando de exigir a renúncia ao mandato de parlamentares que venham assumir cargos de chefia de missão diplomática permanente, como embaixadas e consulados gerais. A expectativa é que essa PEC deve ser votada na próxima semana. Como é que você analisa essa proposta, Giorgio? Bom, essa proposta é bastante descabida e eu entendo até que o próprio governo se posicionou, pelo menos publicamente, contrário. Ontem teve, inclusive, uma nota do Itamaraty, porque, na verdade, assim, o embaixador, ele é representante oficial do presidente no exterior, né? Ele representa o presidente da República no exterior. Então, ele faz parte, né? Ele é subordinado diretamente ao poder executivo, né? Se o parlamentar não renuncia, né, faz parte do poder legislativo. Então, você tem lá uma certa confusão, né, entre as funções, e o parlamentar não tem a mesma lealdade, a mesma relação política, né, com a formulação da política externa, porque ele tem a pauta dele. Fora disso, o embaixador tem que passar, né, pela sabatina no Senado. E aí já é evidentemente um jogo político, mas vira ainda mais parte de uma barganha. Então, essa proposta realmente é legislar em causa própria, criar mais algumas regalias, mais algumas oportunidades para os parlamentares e não acrescentar absolutamente nada, e com todos os problemas que o Brasil tem, tanto internamente como na sua inserção, seu isolamento diplomático, né? Essa é a última coisa que a gente precisa, perder tempo com uma proposta dessa. Mas é surpreendente como aqui não é um senador assim qualquer. Acho que tivemos um problema aqui. Comissão de Giorgio, Justiça. você poderia só Sim. repetir? Você falou, não é um senador qualquer, e a partir daí deu uma travada aqui na conexão. Se você puder repetir a partir desse trecho. Porque o Davi Alcolumbre, ele é presidente da Comissão da Constituição e Justiça, né? Foi presidente da Casa, então ele é um senador de peso do famoso Centrão, né? Mas, como eu falei, a última coisa que a gente precisa agora é perder tempo com uma proposta dessa, mas como eu estava falando, é surpreendente, como que eles colocam isso na mesa para interesses deles mesmos, que é totalmente desvinculado dos graves problemas pela qual o Brasil está passando. Então, ainda bem que há uma certa oposição clara por parte do PT e, aparentemente, o governo também entendeu que isso passa dos limites e criaria muita confusão no próprio Itamaraty na formulação da política externa. Parece que existe inclusive uma divisão, né? Porque o Itamaraty se posicionou de forma contrária, mas o núcleo político do governo, esse que tem principalmente ligação com o chamado Centrão, ele vê nisso uma vantagem, né? Já que tem 185 cargos do serviço exterior na mesa que passam a ser ali alvo de negociação, entre aspas, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, sendo que desses 185 cargos, 53 deles são de postos A, os mais prestigiados. Isso é colocar cargos da nossa diplomacia como uma forma de barganha política, Giorgio? Sim, exatamente. Porque, como você bem falou, não são 185 que estão em discussão, mas são os cargos que interessam enfim, Paris, Londres, não, você pode imaginar os cargos que interessam aos parlamentares.
Além da barganha, também tem aqui claramente interesses pessoais, enfim, então é muito inconveniente mesmo. Uma outra discussão, que não é essa, é sobre democratização da política externa, né? Porque também não é verdade que só diplomatas são os donos da verdade sobre quais são os interesses do país, né? Embora haja muitas mudanças positivas com o crescimento da participação das mulheres, da afrodescendentes na diplomacia, mas tradicionalmente é uma parte muito específica da população que... Então, assim, o fato que você democratiza propostas para ter maior participação social, maior interação dos diplomatas com a sociedade, essas são propostas muito positivas. E no passado tivemos também uma proposta, inclusive do próprio PT, para ampliar a possibilidade do Congresso opinar sobre acordos comerciais, por exemplo, que hoje chega, pacote pronto, você aprova ou reprova. O projeto tem, depois de aprovado, o status de uma lei, né? Então, a ideia na época era ampliar a possibilidade de participação do Congresso. Essas propostas fazem sentido, sim, né? Eu coloquei o argumento contrário à proposta Alcolumbre, da confusão entre legislação e entre o legislativo e o executivo, que para mim é o principal ponto, que inclusive consta da nota do Itamaraty, mas na nota do Itamaraty também há um certo cooperativismo, com o qual já eu não concordo, porque, por exemplo, se o deputado renunciar ao mandato, tivemos enfim, não necessariamente, isso é lei no Brasil, o embaixador não precisa ser da carreira, ele tem evidentemente uma função, uma indicação política, não é que é despolitizado, é porque ele representa o presidente da República, né? Então, esse é um fato, é um elemento bem importante, mas não é essa discussão. A democratização da política externa não está em discussão nessa proposta do Alcolumbre. Algo assim, né? Como você falou, Giorgio, surpreendente, porque na prática rebaixa as duas funções, né? Tanto a de parlamentar quanto a de embaixador, porque se a pessoa não precisa nem se licenciar de um para tomar posse na função do outro, significa que os dois acabam sendo rebaixados, ficam parecendo funções que são secundárias e não, né? Cada um ali com a sua importância dentro, digamos, dentro do seu quadrado, né? Como se costuma dizer na gíria, e na verdade essa proposta acaba aí fazendo com que um ou outro acabe sendo desvalorizado. Sim, são propostas realmente que você fica pensando, nossa, o Brasil tem tantos problemas, o mundo tem tantos problemas, e o Brasil, a inserção do Brasil, as questões ambientais, as questões, enfim, dos problemas da economia, etc., e aí vem uma proposta dessa, é lamentável, realmente é lamentável, mas mostra o Congresso que temos e mostra a necessidade de não só pensarmos a eleição do presidente, mas também a eleição dos deputados e senadores, porque esse é o nível de discussão que eles estão levando, no meio de todas as mazelas pela qual o povo brasileiro está passando. Agora, quando a gente pensa projeto, inclusive, né, um período recente, talvez esse tipo de proposta sequer viesse à luz, né? Quanto mais ser discutida numa comissão de Constituição e Justiça presidida por alguém que já foi, inclusive, presidente do Senado, né? Eleito logo Exato. ali no mandato no começo do mandato do presidente Jair Bolsonaro, com apoio do governo. Agora, justamente por isso, Giorgio, por isso poder vir à luz, né, nesse cenário atual que a gente vive, o que isso representa também enquanto saldo? A gente chega hoje a 3 anos e quase 7 meses do governo de Jair Bolsonaro. O que isso representa do saldo da própria política externa que foi colocada em vigor desde o início do governo ali em janeiro de 2019 até agora? Eu acho que essa proposta em si não diz mais sobre a Câmara, né, do que sobre a política externa. Nós tivemos, isso já seria
na minha opinião, uma outra discussão. A política externa, ele foi no início alvo de enorme confusão, com um embaixador que era de carreira, certamente, mas que estava entrando com uma pauta sem pé na cabeça, sem muita capacidade, inclusive, de execução, enfim, tinha todas aquelas retóricas contra a China, ao mesmo tempo no próprio governo tinha fortes relações com agronegócio, ou tem apoio e tal, que tem, o principal cliente é a China. Então, essas políticas ficavam, inclusive, dentro do âmbito de uma retórica. Então, perdeu-se muito tempo, já a própria presidência da República se tornou cada vez mais, vamos dizer, inapresentável, uma pessoa não enquanto no período anterior, sobretudo, evidentemente, quando a gente pensa no presidente Lula, todo mundo queria ficar na foto, mas não só na foto, detrás disso tem o interesse de saber a opinião do Brasil. O Brasil era visto como parte da solução para muitas questões, é chamado, não só pelo quem está, porventura, na presidência, mas também pela importância do país, então, pela forma como foi conduzida a política no geral, e em particular a política externa, o Brasil ficou muito rebaixado, e isso é realmente novo como parte dos problemas. Então, isso aí deve ter uma mudança bastante importante em várias partes do mundo. Está se esperando também que o Brasil volte, com propostas mais propositivas, e, enfim. Depois da saída do Ernesto Araújo, você teve uma certa normalização, mas é claro que a política externa tem muito a ver com orientação geral do governo. Então, teve na atuação, e lembrando também, evidentemente, que a política externa não passa só pelo Itamaraty, você tem, o próprio Ministério da Agricultura, na verdade, estava à frente das negociações, ou das conversas com a China, e você tem a ala econômica, você tem vários ministérios que são envolvidos nisso, e o que a gente pode dizer, por exemplo, na última reunião da Organização Mundial do Comércio, reunião ministerial, que era anos que não se reunia, e a posição do Brasil era muito ligada a um interesse específico, que é legítimo, mas não é o único interesse para o Brasil levar em consideração, que era do agronegócio, inclusive se desligando das relações diplomáticas mais tradicionais nesses foros com outros países do Sul, como a Índia, a África do Sul, nas questões, por exemplo, da quebra de patentes para as vacinas. Aí isso voltou na discussão, puxado pela Índia, África do Sul, outros países, e aí o Brasil se posicionou no contrário. Outro tema que estava na pauta era a questão de segurança alimentar, o governo poder intervir em defesa da segurança alimentar. O Brasil também questionando se isso não violaria o livre comércio. Então, um exemplo, isso foi no mês passado, de como o governo estava atuando, ou seja, não estava exatamente parado, mas estava, depois da confusão, primeira fase da confusão do Ernesto Araújo, segunda fase, uma certa normalização, mas aí muito ligado a uma política que não representa o conjunto dos interesses do povo brasileiro. Lembrando até que o ex-ministro Ernesto Araújo se orgulhou do Brasil ter se tornado um par internacional. A gente espera que isso mude, num eventual novo governo. Não, essa página já está virada. Que não tinha condições. Aí o próprio Congresso percebeu que estava operando contra os seus interesses. Sem dúvida, Jorge, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Abraço. Abraço, o prazer é nosso. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC, Jorge Romano. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.